É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Juliane estava voltando do trabalho para casa e sabia que ninguém estava esperando por ela lá. Todos os dias ela caminhava por essa estrada, um trecho movimentado à sua frente. Costumava haver um mercado aqui e ele estava sempre cheio de todo tipo de gente. Agora havia crianças sem teto na porta pedindo esmolas. Tia, me dê um pouco de pão, correu um deles em direção à mulher. Saia daqui. Ela jogou a sacola nele. O que está fazendo? Ela se protegeu de Juliane com as mãos. Você sabe como pedir esmola para pessoas normais, disse ela com raiva, e queria ir mais longe, mas o garoto agarrou a sacola. A mulher a puxou e levantou os olhos para olhar para ele. O que foi? Você está arrependido? Choramingou o garoto. Sam, Juliane se ajoelhou na frente do menino e o abraçou. Você está louca, tia? Agora o garoto estava assustado, sem brincadeira. Sam, disse a mulher, os olhos do garoto eram iguais aos do filho dela, que havia morrido há muitos anos. Saia daí, o menino não conseguia se soltar dos braços dela. Onde estão seus pais, mãe? Ele olhou em volta. Eu não tenho mãe, ela me abandonou, ele começou a choramingar. Venha comigo, eu vou alimentá-lo, vou lavá-lo, vou trocar suas roupas, ele pediu com lágrimas nos olhos. Por que você faria isso? O menino olhou para seus amigos, que estavam saindo do local. Venha comigo, você vai me contar tudo isso em casa, Juliane continuou a implorar. O garoto estava assustado, mas assim que pensou em comida, seu estômago começou a roncar. Ele pensou que a tia não faria nada com ele, então foi com ela e, se ela não gostasse, ele poderia fugir imediatamente. Eles não andaram muito e logo viram um arranha-céu ao longe, onde morava uma mulher. A senhora mora aqui? Perguntou o garoto. Sim, eles entraram na entrada. Estou vendo, o garoto olhou em volta. Entre, ele o empurrou para o corredor do apartamento. Não precisa empurrar, o rapaz se virou para ela. Desculpe, Juliane não quis ofender o garoto. Eles caminharam juntos até o quarto, onde a mulher obrigou o garoto a tirar suas roupas sujas. Eu não quero, ele resistiu. Qual é o seu nome? Perguntou Juliane. Stan, respondeu o menino com relutância. Vamos, Stan, lave-se agora e eu vou preparar algo para comermos, disse ela de forma amigável. Quando ela ouviu falar novamente sobre a comida, concordou com tudo. Stan foi para o banheiro, onde tirou os trapos que estava usando e ficou debaixo do chuveiro. Em seguida, vestiu o roupão quente e macio que Juliane havia lhe dado. Isso sim é diferente, a mulher olhou para o rapaz quando ele saiu. A cozinha cheirava a comida deliciosamente cozida. Posso comer e ir embora agora? Stan perguntou à tia gentil. Para onde você vai, até que me conte tudo, não o deixarei ir a lugar algum, ela esperava por um milagre. Depois dessa conversa, a mulher e o menino foram para a cozinha. Lá, ela o sentou à mesa, colocou batatas com carne em um prato, pão, leite, tudo estava sobre a mesa. O menino comeu a comida como se não estivesse comendo há uma semana. Não se apresse, ninguém vai levá-lo, disse Juliana calorosamente, fazia tanto tempo que ela não alimentava e cuidava de ninguém que agora queria alimentar e aquecer essa criança sem teto. E então havia aqueles olhos que olhavam para ela. Obrigada, disse ela com a boca cheia. Coma, ela acariciou o cabelo do menino. Você também vai me deixar aqui esta noite? Stan olhou para a mulher. Para onde você iria? Só agora Juliane pensou que esse garoto poderia roubar algo dela. Amigos, disse ela ingenuamente. Que amigos? Olhe para você, diga-me de onde você é, de onde veio, como foi parar na rua. Stan terminou, agora a anfitriã lavou o prato, colocou-o de volta no lugar e levou o convidado para o quarto. Posso ligar a TV?
Ele olhou para a cobiçada tela. É claro que a mulher lhe entregou o controle remoto. Então, por alguns minutos, o rapaz assistiu a tudo o que estava na tela. Juliane não conseguia tirar os olhos dele. Ela decidiu por conta própria que tinha de ficar com Stan, mas tinha de descobrir como fazer isso. Onde você mora? Foi a primeira pergunta de Juliane. Se eu lhe disser, você me mandará de volta, ela quase chorou e se enrolou em uma bola. Não vou mandá-lo para lugar nenhum, a mulher se agachou ao lado dele. Ela queria que ele acreditasse nela, estava disposta a fazer qualquer coisa para que ele acreditasse nela. A mulher havia perdido seu filho e agora, em Stan, ela ouvia. Eu fugi do orfanato, ele não estava olhando para ela. Bem, o que aconteceu antes disso? Por que você estava lá? A proprietária quis saber. Eu tinha uma mãe e uma avó, ela disse. Qual é o nome de sua mãe e onde ela está agora? Juliane o questionou diretamente. Ela morreu, e seu nome era Kira. Ela olhou para a mulher, queria chorar, mas se conteve. Não pode ser uma coincidência, os olhos de Sam, a mãe de Kiera, ela disse a si mesma. Que tipo de coincidência? Agora o garoto estava curioso. Venha, vou lhe mostrar uma coisa. Ela o levou para o quarto. Juliane remexeu no guarda-roupa por um longo tempo, depois tirou um álbum antigo. Havia fotos de seu filho por toda parte, mas a foto dele com Kira ela havia guardado há muito tempo. Veja. Essa é sua mãe? Ele apontou para a garota. Sim, você a conhece? Agora, o menino que era um garoto atrevido, que a mulher conheceu perto do mercado, tornou-se um menino infeliz. Como você é bonito, ela o abraçou. Sou tão bonito assim? Ela tentou afastar as mãos dele. A culpa é toda minha, repetiu a mulher. O que? Minha mãe morreu. Ela não entendeu. Talvez isso também, ela chorou. Eu não quero ver você. Gritou a menina para o menino que queria abraçá-la. Entenda, não é nada disso, eu só quero você, Sam tentou acalmá-la. Eu vi com meus próprios olhos como vocês se beijaram. Kira não conseguia acreditar no que tinha acabado de ver. A garota tinha apenas 16 anos na época, ela e Sam estavam na mesma empresa juntos. Quando ela apareceu lá, ele imediatamente voltou sua atenção para ela. Olá, a garota se sentou ao lado do rapaz. De onde você é? Ele ficou surpreso. Eu vim com as meninas, ela apontou para as amigas. Sam, o jovem se apresentou. Kira, ela sorriu. Então o rapaz pegou o violão e passou a mão pelas cordas. Você conhece alguma música? Ele perguntou. Sim, ela não conseguia parar de rir. Vamos cantar juntos, ele pediu. Ei, Kira, você acabou de chegar e já levou o Sam para passear, seus amigos lhe disseram. Eu não levei ninguém, ela estava envergonhada. Vamos cantar uma música? O jovem a acompanhou. Sim, agora, ela se virou para ele. Kira conhecia muitas músicas, porque ela costumava estar em uma empresa onde muitos rapazes já tinham feito o serviço militar, então eles sabiam cantar e tocar violão. Uau, eu não conheço essa, Sam disse a ele, depois que Kira cantou e ele tocou. Agora você sabe, ela olhou para o jovem, estava realmente interessada em conversar com ele. Eles cantaram muitas outras músicas ao longo do dia, parecia que todo mundo que estava perto do casal não existia. À noite, quando Kira estava prestes a ir para casa, Sam se ofereceu para acompanhá-la. Eles saíram juntos para a rua. E quanto a nós? Perguntaram suas amigas. Bem, vocês são dois, vocês vão a pé, respondeu Sam em vez dela. Pareceu-lhe que eles estavam ofendidos por ela. Eles conversaram sobre algo com Sam durante todo o caminho, ele fez a garota rir e, quando chegaram à casa dela, o rapaz a beijou. O que você está fazendo? Ela ficou surpresa e assustada ao mesmo tempo. Você não pode? Ele sorriu. Não sei, foi tão repentino. Eles tinham acabado de se conhecer hoje, e ele já estava lhe dando um beijo de despedida. Você virá amanhã? Ele não queria deixá-la ir embora. Sim, ela o encarou.
Vou esperar por você. Ele se inclinou em direção a ela e roçou sua bochecha novamente com os lábios. A garota ficou satisfeita. Adeus, ele agarrou a maçaneta da porta da frente. Vejo você amanhã, ele acenou e foi para casa. Quando Kira entrou em casa, sentiu um cheiro de mofo, seus pais estavam dormindo. Não que a garota tivesse uma família decente, e ela estava muito envergonhada com isso. Quando ela entrou em seu quarto e se aproximou do espelho, viu que a jaqueta jeans que Sam havia lhe dado ainda estava vestida. Ela respirou o cheiro do perfume dele. Ela gostou do jovem e queria vê-lo novamente. Ela não podia falar com ninguém sobre como tinha sido o dia, então guardou suas preocupações para si mesma. No dia seguinte, quando as aulas terminaram, a garota não foi para casa, foi direto para o local onde sua nova empresa estava se reunindo. Ela viu que Sam e alguns outros rapazes já estavam lá. Oh, é tão cedo, ela viu que o rapaz lhe trouxe uma jaqueta jeans. Eu vim logo depois da escola, ela não mentiu. Então, vamos cantar mais um pouco? O rapaz deu um tapinha no assento ao lado dele, indicando para ela se sentar ali. É claro que Kira gostou muito daqui. Que outras músicas você conhece? Perguntou ela. Ah, eu sei muitas coisas. Ela começou a se lembrar de diferentes músicas. O rapaz tocou o tema e ela cantou junto. Ao anoitecer, outros meninos e meninas começaram a chegar. Olhe para ela, ela já está aqui, disse um de seus amigos. Por que não nos esperou? Não sei, eu queria ver Sam o mais rápido possível, eu podia senti-lo olhando para ela. Estou vendo, Kira está apaixonada, disse uma das meninas. E o rapaz de quem elas estavam falando a abraçou. Vamos embora? Ele acenou com a cabeça para a porta. Para onde? Ela não entendeu. Vamos, ele estendeu a mão. A garota se levantou, eles saíram e, assim que a porta se fechou, começaram a se beijar. E não como ontem, na bochecha, hoje era tudo adulto. Agora todos os dias Kira começou a vir para essa empresa, quase todo o tempo eles estavam juntos com Sam. Isso durou praticamente uma semana e meia, e então Natalie chegou. Naquele dia era seu dia de folga, sua mãe havia feito Kira trabalhar em casa, então ela chegou mais tarde do que o normal. Ela abriu a porta e imediatamente viu a foto, uma garota sentada no colo de Sam, eles estavam se beijando. E eu pensei que você só fazia isso comigo, ele disse e fechou as portas. Ela estava sofrendo tanto por dentro que não conseguia expressar isso em palavras, as lágrimas a sufocavam. Kira, o garoto deu um pulo e correu atrás dela. Saia de perto de mim, a garota estava histérica. Não é o que você pensou, deixe-me explicar, o jovem pediu a ela. O que vou pensar, ainda bem que não o peguei na cama ainda, foi quando a garota saiu para encontrá-lo. Sam, quem é? Perguntou ela ao rapaz. Esta é a Kiera e esta é a Natalie, o rapaz as apresentou. Você ainda tem coragem de nos apresentar? Gritou a que estava chorando. Calma, ela é minha ex-namorada, ela quis segurar a mão de Kira. O que, ex-namorada? Natalie ficou atônita. Sabe, você ficou doente, a Kira veio nos visitar e eu sumi, começou a se justificar para ela. Você é um idiota. A garota lhe deu um tapa e se afastou deles. Eu concordo com esse lugar babaca, ralado, machucado Sam. Fique sozinho, Kira se virou e foi embora, ela não queria mais estar aqui. Ela caminhou pela rua e soluçou, como ela pôde fazer isso com ele? Sim, eles estavam namorando há pouco tempo, mas já era o suficiente, e o que ele estava pensando quando começou a namorar com ela sem terminar com a outra? E as namoradas, também bem, elas estavam nessa empresa antes da garota, por que não o avisaram que Sam tinha uma namorada? Foi assim que ela voltou para casa, mesmo sem querer estar aqui. Selena, olá. Na segunda-feira, na escola, Kira encontrou sua amiga, de quem era amiga antes. Por que de repente? Ela ficou surpresa, pois fazia muito tempo que elas não se falavam. Sozinha, determinada a relembrar os velhos tempos, Kira mentiu um pouco. Ela queria ter um amigo, tinha que sair com alguém. Bem, olá, se você não está brincando, respondeu Selena. Vamos sair hoje à noite? Perguntou Kira.
Selena tinha amigos, mas todos eles estavam em empresas diferentes, então ela concordou com Kira. À noite, elas fizeram as malas e saíram para passear pela cidade. Elas conversaram, relembraram, riram, quiseram lembrar por que haviam brigado, mas não conseguiram. Os dois riram disso. Você vai me buscar amanhã? Perguntou Kira. Que tal depois da escola? Os pais de Selena não a deixavam sair há muito tempo. O que você quiser, podemos ir depois da escola, disse a garota. Criou-se uma forte amizade entre elas, mas logo chegou o fim das aulas. Então as meninas viajaram para cidades diferentes para se matricular. Vamos nos ver nos finais de semana, disse Kira. Tudo bem, Selena concordou com ela, e elas se separaram até o fim de semana. Enquanto a garota estava na universidade, ela fez muitas amizades. Com um deles, ela até morou por um tempo. Mas Kira não conseguia se esquecer de Sam. Em um verão, quando já haviam se formado, Selena e Kira se encontraram novamente em sua cidade natal. Elas conversaram sobre suas vidas pessoais. Você conhece Sam, não é? Perguntou Kira a Sveta. Ela não entendia por que Kira estava lhe perguntando isso. Ela costumava ser amiga dele, ela lhe disse, o que acabou muito rapidamente. Entendo, o amigo ficou com pena dela. Ouça, minha irmã está me convidando para uma festa de aniversário em outra cidade, você vai comigo? Bem, você pode, agora é verão, você não precisa ir a lugar nenhum, e o estudo chegou ao fim, ela concordou com a amiga. Elas chegaram, havia um estabelecimento alugado lá, onde a festa seria realizada. As meninas se acomodaram em uma mesa, os convidados foram chegando e chegando. Que era? Ela ouviu atrás de si. Sam, ela se virou, e ficou muito surpresa. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou. Vim para um aniversário, ela olhou para a aniversariante. Eu também fui convidado, admitiu o jovem. Em todo o tempo que se passou, o rapaz já havia conseguido servir no exército e voltar. Enquanto a comemoração se desenrolava, Sam olhava para Kira o tempo todo. Ele se deu conta de que tantos anos haviam se passado e agora ela poderia viver com outra pessoa, um marido, filhos. Mas ele não podia se aproximar dela, não podia, pois não se perdoaria. Vamos dançar? Ele se aproximou dela quando a música lenta começou a tocar. Tudo bem, ela concordou, levantou-se e seguiu o jovem. Durante a dança, eles quase não falaram sobre nada, apenas se olharam. Onde você mora agora? Perguntou ele. Acabei de me formar, vim para a cidade onde meus pais moram, disse ela, e você? E eu, onde acontece que eu trabalho em turnos, algumas vezes moro com minha mãe, outras vezes sozinha, eles fornecem moradia para nós, ele admitiu. Kira pensou que não se pode pisar no mesmo rio duas vezes, e que se ele tivesse esposa e filhos, ela teria os mesmos medos de Sam. Quando a festa terminou, era hora de ir para casa. Quer que eu a acompanhe até sua casa? Perguntou o jovem a Kira. Não, não precisa, eu vou sozinha, disse ela. Junto com Sveta, eles pararam na casa da irmã dela, que morava bem perto do local da festa. Kira pegou sua bolsa, saiu para a rua e caminhou rapidamente até a casa onde passaria a noite. Ei, você, ela ouviu do lado de fora. A garota já tinha visto a entrada por onde tinha que sair. O que você quer de mim? Ela tentou correr, mas não conseguiu porque seus sapatos de salto alto eram muito altos. É isso que você quer? O homem se aproximou dela. As entranhas da garota se fecharam. Saia de perto dela. Sam se aproximou deles. Ei, cara, afaste-se, disse aquele que queria atacar Kira. Eu lhe disse para ficar longe da garota, disse ele. Vão se fuder. Ele se afastou deles. Sam, como você veio parar aqui? Eu estava assustado e chocado ao mesmo tempo. Já que você não me deixou acompanhá-lo até sua casa, pensei em segui-lo, ela disse a ele. Muito obrigada, ela o abraçou. Você está tremendo, ele a abraçou. A garota tinha que voltar para casa pela manhã. Kira não contou a ninguém sobre a situação. Ela foi para casa, tinha que arrumar um emprego em algum lugar. Ela não queria morar com os pais, então alugou um apartamento com o dinheiro que tinha.
Depois de algumas semanas, ela encontrou um emprego. Não era o que ela queria, mas ela tinha que pagar pelo apartamento, então estava feliz com essa opção. Em uma noite, Kira estava sozinha em casa. Ela preparou um chá e se acomodou em frente à TV, queria assistir ao seu programa favorito e saborear um chá delicioso. De repente, bateram à porta. Quem era? Ela foi até a porta, o que foi muito interessante, pois àquela hora ninguém podia vir vê-la. Ela não via seus amigos durante a semana porque todos tinham que ir trabalhar. Kira, abra a porta, sou eu, Sam, disse ela por trás da porta. O que, Sam? Ela ficou muito surpresa quando a garota abriu a porta e viu o rapaz parado ali com flores de champanhe. Foi muito legal. Você não esperava por isso? Perguntou ele. Claro que não, ela deixou o jovem entrar no apartamento. Por um lado, ela estava feliz por ele ter vindo visitá-la. Por outro lado, ela não sabia o que eles iriam fazer agora, pois não se viam há tantos anos que não tinham nem o que conversar. Sam entrou na sala, Kira pôs a mesa e trouxe os copos. O jovem abriu o champanhe e o serviu nas taças. Como você viveu todos esses anos? Perguntou Sam. Estudando, ela deu de ombros, porque não sabia mais o que dizer. Estou vendo, disse ela, e tomou um gole de champanhe. Eles se sentaram e olharam um para o outro. Na verdade, havia apenas uma semana e meia de familiaridade entre eles, mas que familiaridade! Posso ficar na sua casa? Sam perguntou à garota quando percebeu que já era muito tarde, ele precisava dormir porque tinha que trabalhar amanhã. Sozinha na outra cama, ela sorriu. É claro que ela não supôs mais nada. De manhã, Kiera acordou, sem se preocupar em acordar Sam. A garota deixou as chaves na cômoda e saiu sozinha. Ela imaginou que, quando voltasse, ele já teria ido embora, então escreveu para ele deixar as chaves na caixa de correio. Mas quando Kira chegou em casa do trabalho, Sam ainda estava em seu apartamento. Você não vai para casa? Ela riu ao entrar na cozinha. O que? Você está me expulsando de casa? Perguntou ela. Não, é que você e eu não nos conhecemos muito bem, e agora você está na minha casa, ela pensou, sem saber o que dizer em seguida. Diga-me se quiser, estou indo embora agora mesmo, disse ele. Não, fique, para ser sincera, ela não queria, era errado mandar um homem embora. A moça preparou o jantar, eles comeram juntos e ele agradeceu a ela pela refeição deliciosa. Depois foram para o quarto dela. Suponho que você dormirá lá em casa novamente esta noite? Ambos se sentiram desconfortáveis ao falar sobre isso. Mas não havia como fazer isso sem falar sobre o assunto. De manhã, Kira saiu para trabalhar novamente. Quando voltou à noite, um delicioso jantar e um buquê de flores a aguardavam. Kiera, sugiro que você saia comigo, Sam disse a ela esta noite. Estamos fazendo as coisas andarem rápido novamente, ela sorriu. É sim ou não, é só que eu tenho que sair do turno em alguns dias, eu não queria sair assim, sem sua resposta, ela disse a ele. Ok, vamos tentar, disse ela. A garota não sabia por que se sentia tão atraída pelo homem. Eles ficaram juntos por mais 2 dias. Agora eles se abraçavam e se beijavam como antes. Sam foi embora e eles voltaram a se falar por telefone, mas isso não foi suficiente para Kira. Ela sentia tanta falta de seu jovem que pensava nele a cada minuto. Quando ele chegou, não foi até sua mãe, foi direto até a garota. Olá, meu amor, ele a abraçou em casa e, como sempre, não se esqueceu de lhe dar uma flor na reunião. Entre, tenho muito o que cozinhar, ela acendeu. Sam lavou as mãos e foi para a cozinha. No dia seguinte, quando Kira saiu para trabalhar, ela recebeu uma ligação da mãe de Sam. Emo, a garota atendeu. Oi, que era? Ela perguntou. Sim, e você, Juliane? Perguntou ela. Imaginei, disse a mulher. O que você queria? Kira nunca havia se encontrado com essa mulher antes. Perguntar sobre Sam, se ele está aqui e o que está fazendo, disse a mulher com uma voz severa. Ele está aqui, está em minha casa agora, respondeu Kira modestamente. Bem, isso me deixa feliz.
Depois disso, a mulher desligou o telefone. Depois dessa conversa, Kira pensou em colocar as coisas em andamento com a mãe de Sam. Ela chegou em casa à noite e começou a perguntar ao amante como eles viviam em família e o que acontecia com eles em geral. Qual era o caráter da mulher que o criou? Não vou dizer que ela é muito boa, mas também não é muito ruim, respondeu ele de forma ambígua. Bem, você acha que ela me aceitará em sua família ou não? Por alguma razão, Kira tinha suas dúvidas. O que você está dizendo? É claro, que ele vai amar o filho, que ele vai amá-la. Ele ficou surpreso com o que ela disse. Eu não sei, estou um pouco assustada. Kira estava cozinhando novamente, eles gostavam de passar tempo juntos. A única vez que não passavam era quando Sam tinha que sair. Quando ele partiu novamente, Kira sentiu mais saudades de casa do que nunca. Ela mesma não sabia por que isso estava acontecendo. Eles estavam juntos há cerca de 4 meses e ela ainda não o havia apresentado à sua mãe. Olhe, Sam, ela disse a ele um dia. Sim, sou todo ouvidos. Ele se distraiu e só tinha olhos para a garota. A proprietária me ligou esta tarde e disse que está colocando a casa à venda. Temos 3 semanas para conseguir um novo lugar, ela disse a ele. Escute, por que alugar um novo lugar quando minha mãe tem um apartamento enorme e podemos ir para a casa dela, disse ele. Então eu nem a conheço, Kira se perguntou. Tudo bem, eu a apresentarei a ela hoje, sorriu o jovem. Você está brincando? Ela não acreditou nele. O que pode ser uma piada? Prepare-se, hoje à noite iremos ver minha mãe. Kira estava feliz e ao mesmo tempo não tão feliz, porque ela estava com medo desse encontro. O casal entrou na loja, comprou algumas flores e se dirigiu à casa da mulher. Olá, Kira cumprimentou educadamente quando eles entraram na casa. Mamãe, oi, Sam chamou. Por que estão aí parados? Entrem, disse Juliane bruscamente. O que? Você não estava nos esperando, eu avisei. Sam entrou e viu que não havia nada no quarto. O que ele deveria fazer? A mulher não entendeu. Não sei, pôr a mesa, disse-lhe o filho. O que vocês são, algum tipo de convidado importante? Percebi que ela não era amigável. Ok, nós mesmos arrumaremos a mesa. Sam trouxe xícaras da cozinha. No caminho, eles compraram um bolo com flores, a chaleira teve que ser fervida e então todos se sentaram à mesa. Mamãe, viemos aqui por um motivo. Kira está alugando um apartamento e hoje ela recebeu uma ligação da proprietária dizendo que o apartamento está à venda. Temos um dilema, ou alugamos um novo apartamento, ou agora vamos com você. A mulher o encarou, até parou de mastigar. Vocês vão se casar e depois se mudar, disse ela. Por que não podemos fazer isso agora? Ele não viu a diferença. Bem, você vai trazer apenas uma garota da rua? Naquele momento, as bochechas de Kira se inflaram, embora ela nunca fosse modesta, mas aquele insulto realmente machucou. Tudo bem, eu ouvi, disse-lhe o filho. No dia seguinte, ele comprou o anel e, quando Kira chegou em casa à noite, ele estava de joelhos no corredor. Querido, você está me pedindo em casamento? Ela não conseguia acreditar. Você seria contra? Ele a olhou de cima a baixo. Não, por quê? É que faz tão pouco tempo ainda. Ela pegou o anel e o beijou. Pronto, agora você pode ligar para sua mãe e dizer a ela que em breve você e eu seremos marido e mulher e poderemos nos mudar para a casa dela. Kira pôde ver que Sam estava feliz. Você quer tanto assim morar com sua mãe? A garota não entendeu. Eu não quero, mas por que desperdiçar dinheiro quando podemos economizar e gastá-lo em outro lugar? Ela falou com conhecimento de causa. Tudo bem, mas prometa-me que, se não nos dermos bem com ela, você não se importará, nós nos mudaremos imediatamente para outro lugar. Ela fez uma condição ao seu futuro marido. Claro, tudo bem, eu concordo, disse Sam a ela. Hoje à noite, eles estavam na casa de Juliane novamente. Você tem saído com ela? Ele os cumprimentou no corredor. Mamãe, nos dê os parabéns, eu pedi a Kira em casamento e logo ela será minha esposa legítima. Seu filho sorriu. O quê? A mulher apertou o coração. Qual é o problema? Seu filho não entendeu, o sorriso desapareceu de seu rosto. Vocês estão juntos há uma semana e já a estão pedindo em casamento.
Vocês nem sequer se reconheceram, era óbvio que Juliana era contra essa união. Não diga isso, mas eu amo Kira, e ela será minha esposa. Ela se levantou por conta própria, meu jovem. Como você sabe, olhe, assim você não precisa morder os cotovelos, disse a mulher com raiva. Mãe, por que você diz isso como se não quisesse que eu fosse feliz? Sam não entendia por que ela estava tão brava, ele nunca tinha visto sua mãe odiar tanto alguém. As crianças decidiram não fazer a festa, porque Kira tinha medo de seus pais, pois eles poderiam estragar tudo. Ela e Sam convidaram apenas amigos e comemoraram com eles. Juliane, apesar de convidada, não se dignou a ir. Agora o jovem casal morava no apartamento da mãe de Sam. Ao sair para o trabalho, ela temia que as duas mulheres se comessem uma a outra. Sam só tinha certeza de uma coisa, dele amava muito Kira e não queria entregá-la a ninguém, nem mesmo a sua própria mãe. Como você tem passado as últimas 2 semanas? Ela se aproximou dele e perguntou. Nada, uma constante irritação, respondeu sua esposa. Ele amava tanto que estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Querido, afinal, vamos comprar um apartamento, disse Kira a ele. Sabe, eu decidi largar aquele emprego para nunca mais deixá-la sozinha, disse o marido a ela. E o que isso significa? Ela não entendeu. Significa que agora vou arrumar um emprego aqui e teremos muito menos dinheiro, respondeu ele com sinceridade. Não me importo, vamos economizar um pouco e teremos tudo, a esposa de seu marido o abraçou. Agora, com o dinheiro que haviam economizado, Sam e Kira decidiram organizar uma lua de mel, que nunca tiveram após o casamento. Embora Sam não tivesse um emprego em lugar algum, ele tinha tempo, então concordou com a esposa que eles deveriam sair de férias em algum lugar. Estou cansada das reclamações de sua mãe, disse ela a ele. O que você pode fazer? É uma situação clássica, a sogra nunca ama a nora, ele a beijou. Conheço famílias em que não é assim, disse Kira a ela. Veja bem, não é assim em nenhum outro lugar, mas conosco é. Ela abraçava o tempo todo. Quando estavam em casa ou de férias ou qualquer outra coisa, o casal passava tempo um com o outro. Kira gostava do fato de Sam se preocupar com ela, sempre fazendo perguntas e dando conselhos. Eles foram convidados para uma festa e Kira esperou seu marido em casa para lhe contar as novidades. Querido, Selena vai se casar e nos convidou para a festa em sua casa, ela disse a ele quando chegou do trabalho. Que bom, não saíamos para nenhum lugar há muito tempo, ele sempre ficava feliz quando ela estava por perto. Faltavam 2 semanas para o casamento, Sam ajudou a escolher o vestido e ela o ajudou a escolher o terno. Acho que vamos nos divertir muito, ela disse a ele enquanto estavam no corredor, prontos. Estou contando com isso também, eu estava um pouco doente esta manhã, então estava preocupada com o que aconteceria. Você está um pouco pálida, Sam olhou para ela. Não se preocupe, ela está bem, apenas um pouco doente, ela disse a ele. Vamos lá, aguente firme, ou não quer ir a lugar algum? Eu não queria que minha esposa se sentisse pior. Não, ela é minha amiga, é o casamento dela, não podemos deixar de ir, ela sorriu, agora estava se sentindo muito melhor. Quando chegaram ao restaurante, ele já estava lotado. Sam e Kira tomaram seus lugares designados. Como o jovem esperava, tudo estava correndo muito bem. O anfitrião era incendiário, ele estava organizando vários concursos, fazendo piadas, todos ao seu redor estavam rindo. Por que você não come e bebe nada? Sam se voltou para sua esposa. Não consigo engolir nada, disse ela. Se você quiser, podemos ir para casa, Sam pegou a mão dela. Não, venha, vamos ficar mais um pouco, vejo que está se divertindo, o que eu tenho a ver com isso? Ela era a favor de que eles ficassem aqui. Primeiro eu penso em você e depois em mim, é o que ela sempre dizia a ele. Está tudo bem, vou beber um pouco de água e tudo ficará bem, Kira o tranquilizou. E, de fato, algum tempo se passou e tudo ficou bem. Sua cabeça parou de girar, ela não sentia náuseas. Vamos dançar? Ela lhe deu a mão e eles caminharam em direção ao centro da sala. Lembra quando dançamos daquele jeito na festa de aniversário da irmã da Selena? Disse a garota em seu ouvido. Claro, como eu poderia esquecer?
Sabe do que mais me arrependo em relação a Selene? Que quando você estava na escola, eu senti sua falta e nunca tive de volta. Então perdi tantos anos e ele a abraçou como se ela fosse uma joia. Era isso, o tempo havia passado, não havia como voltar atrás. Kira sempre pensava nessa situação, mas realmente não havia nada a ser feito. E assim, chegou o momento em que os pais entregaram a casa da família aos jovens, a noiva jogou o buquê, o noivo a liga e, no centro da sala, rolou um enorme bolo. Quando eles o provaram, já era hora de ir para casa. Selena, parabéns novamente, seja feliz, tenha tudo em sua família, estou muito feliz por você, abraçou a amiga Kira. Obrigada, agradeceu a ela e ao Sam. Pelo quê? Não entendo por ter convidado a Kira para minha festa de aniversário, e quem sabe, talvez não teríamos nos conhecido, ele abraçou também. O casal se arrumou e deixou o restaurante. Eles caminharam pelo parque, não havia muito aqui, apenas gramados bem cuidados e bancos. Por que não nos sentamos? Sam perguntou a Kira. Sim, estou precisando de um pouco de ar fresco, disse ela. Eles caminharam até os fundos e se sentaram em um banco. Que bom, a garota olhou ao redor. O lugar estava completamente deserto. Sim, seu marido confirmou suas palavras. Eles se sentaram, lembrando-se de como se conheceram, de como se separaram tolamente da última vez. Diga-me, você realmente não tinha sentimentos por essa Natalie? Kira fez a pergunta que a atormentou durante todos esses anos. Veja bem, nós éramos amigos naquele grupo há dias e meses. E lá, todos foram divididos em duplas, ninguém confessou seu amor a ninguém, ninguém pediu a ninguém para ser amigo. Aconteceu que Natalie e eu estávamos sozinhos, e eu estava acompanhando minha namorada até em casa. Ele começou a se explicar, parecia confuso, ficava jogando as mãos para cima, era óbvio que Sam não sabia o que dizer. E depois? A garota queria ouvir tudo. Bem, quando eu me despedi dela, começamos a conversar, ela estava sorrindo, eu olhei para ela, achei que era uma garota legal, bonita, por que não começar uma amizade de verdade com ela? Naquela época, eu não sabia que não demoraria muito para conhecer você, continuou. E vocês começaram a namorar? Ela falou por ele. Sim, como começou, simplesmente, ela continuou, só que agora eu não só a vi sair, mas também nos beijamos, só isso, não havia mais nada entre nós, e então você apareceu na empresa. Ele olhou para ela com tantos olhos que tudo ficou claro sem palavras. Você sabe o quanto isso me machucou na época, eu nunca tinha me aberto com ninguém, você foi a primeira pessoa assim. Eu nem percebi como tudo aconteceu, parecia que Kira ia chorar. Vem até mim, meu amor, você sabe como eu me repreendi por aquele ato, não sei como tudo acabou, porque não disse nada, coloquei tudo na minha juventude e estupidez. Ele estava sentado ao lado dela agora e ela podia sentir isso. Você quer compartilhar uma garota? Eles ouviram do lado de fora. O quê? Sam se virou. O que eles ouviram foi um homem estranho caminhando em direção a eles. Eles não sabiam dizer se ele estava bêbado ou sóbrio, mas ele agia como se estivesse louco. Olhe, estamos aqui em um encontro com minha esposa, se você puder nos deixar em paz. Sam tentou falar com ele educadamente. Do que você está falando, sentado aqui com sua esposa a essa hora da noite, pegando uma garota em algum lugar, disse ele rudemente. Como ousa falar assim da minha esposa? Sam lhe deu um soco. O que você pode fazer? O estranho riu, que podia ver sua boca sem dentes. Por favor, não faça isso. Kira pulou do banco. Veja, a mulher está falando e você está acenando com as mãos. Aquele que queria arruinar o encontro dela apareceu. Vamos, Kira, vamos para casa. Sam agarrou a mão dela. Tudo bem, eu vou sozinho. O estranho se agachou sobre eles. Em seguida, ele fugiu deles, para longe do lugar de onde tinha vindo originalmente. Kira estava sentada, muito assustada, suas mãos tremiam. Sam estava em silêncio. Sam, por que não está dizendo nada? Ela o sentiu encostar a cabeça em seu ombro. Você queria ir para casa. Ele pegou a mão dela e, naquele momento, a cabeça dela escorregou do ombro dele. Sam, o que há de errado com você? Ela pulou do banco e ele caiu em cima dela. Maão,
gritou Kira com uma voz que não era a sua. Socorro, alguém me ajude. Ela viu que havia uma faca cravada nas costas de seu marido. A garota começou a se agitar, pois não sabia o que fazer em tais situações. Finalmente, ela ligou para a ambulância. Eles disseram que viriam, mas o carro demorou muito para chegar, pelo menos foi o que pareceu para Kira, pois era a primeira vez que ela passava por uma situação dessas. Eles foram levados para o hospital. Sam foi levado para algum lugar e Kira ficou esperando no corredor. Depois de um tempo, o médico saiu da sala e olhou para Kira com olhos de culpa. Infelizmente, nada poderia ser feito, os ferimentos eram incompatíveis com a vida. Ele acenou com as mãos. Ela gritou e caiu de joelhos diante dele. Foi muito doloroso, seu coração estava se rasgando por dentro. A garota não sabia o que deveria fazer agora. A principal coisa era como ir até sua mãe e contar a ela essa terrível notícia. Olá, ela se aproximou de seu investigador. Era necessário testemunhar sobre o que aconteceu lá no parque. Sim, ele balançou a cabeça, sua mente estava confusa. Você se lembra desse homem? Eles se sentaram no sofá do corredor. Eu não sei, nada estava claro agora. Ela só se lembrava da cabeça careca e da boca desdentada do homem que havia tirado seu amante dela. Entendo, você pode vir ao apartamento amanhã para fazer uma declaração? Perguntou o jovem. Sim, ela assentiu. A garota se levantou. Disseram-lhe que a ajudariam a voltar para casa, mas isso era o que ela mais temia. Kira agora se imaginava entrando no apartamento onde Juliane estava esperando por eles. Ela sairia, perguntaria por que era tarde e então a veria sozinha. O que fazer? O que fazer? A garota continuou dizendo a si mesma durante todo o caminho. Ela percebeu que era uma grande perda para ela, e aqui estava sua mãe. Quando estavam perto da casa, as pernas de Kiru não obedeceram. Ela estava absolutamente sóbria, mas caminhava como se tivesse bebido muito álcool. Onde você está andando? Olhe para o seu relógio. A mulher estava caminhando em direção às portas da frente quando as ouviu se abrirem. Juliane e Kiera ficou parada, com rímel escorrendo nos cílios. Parecia que algo havia acontecido com ela. O que há de errado? Onde está Sam? Sua mãe estava preocupada. Ele e a garota não conseguia dizer a palavra. Ela respondeu, sacudiu-a pelos ombros e começou a chorar. Sam está morto, e havia tanto silêncio no corredor que parecia que você poderia tocá-lo com suas mãos. Você não está entendendo? Sua mãe se sentou na cadeira que estava lá. Venha, vou lhe contar tudo. Ela pegou a nora pela mão. Elas foram para o quarto, sentaram-se no sofá. Kira foi para a cozinha, aplicou um sedativo em si mesma e em Juliana. Por causa de você? Perguntou a mulher simplesmente sem nenhuma emoção. Por favor, não, eu já me culpo por tudo. Kira chorou ao lado dela. Sony. A mulher gritou subitamente, caiu no chão e começou a bater a cabeça. Acalmada, ela tentou pegar seu filho, mas nada adiantou. Durante toda a noite, a mãe e a esposa não dormiram, cada uma à sua maneira sentindo sua dor. No dia seguinte, as duas foram para o apartamento, onde as mulheres passaram um longo tempo. As perguntas eram as mesmas, Kira estava cansada de respondê-las, e tudo isso só a deixava mais deprimida. E então houve um funeral. Desse dia a garota mal se lembra, tudo era como uma névoa. Ela viu seu ente querido, ele estava deitado ali como se estivesse vivo, mas Kira sabia que não estava. Levante-se, levante-se, ele caiu sobre o túmulo, e Juliana chorou, mas não foi mais possível. Quando todos que tinham vindo se despedir de Sam se dispersaram, a sogra e a nora ficaram sozinhas. Durante as primeiras semanas, quando ambas estavam de luto, ninguém disse nada a ninguém. 40 dias se passaram, e depois mais algumas semanas. É sua culpa que agora meu filho não está aqui, disse a sogra no quarto de Kira uma noite. O que está dizendo? A garota estava assustada. Ultimamente, ela estava se sentindo muito mal, achava que era um eco do infortúnio que havia acontecido com eles. É isso que estou dizendo. Ela saiu e fechou as portas. No dia seguinte, Kira fez as malas e foi ao hospital para descobrir o que havia de errado com seu corpo. Querida, então você está esperando um bebê. O médico ficou satisfeito. O que está acontecendo? Ela não sabia se deveria se alegrar ou chorar.
Foi Sam quem deixou uma última saudação para ela. Agora ela estava correndo para casa para compartilhar a feliz notícia com Juliane. Por que você veio novamente? Seu filho está morto, nada mais o mantém aqui, disse a mulher. Por favor, me escute, Kira implorou. O que você pode me dizer? Não havia nada além de raiva nos olhos de sua sogra. Sam deixou um presente para você e para mim, ela colocou as mãos na barriga, disse-lhe a cunhada. Do que diabos você está falando? Que presente? Ela olhou para Kira como se ela fosse louca. Estou esperando um filho, pensou a nora, agora tudo vai dar certo, e Juliana vai ajudá-la a criar a criança com os próprios pés. Eu não quero saber de nada, mas talvez aquele homem no parque tenha lhe contado? A mulher gritou mais alto do que antes. Do que você está falando? Kira gritou. É isso, essa é minha última palavra, arrume suas coisas e saia, ela apontou para a porta. Para onde eu vou? Está frio lá fora, quase não tenho dinheiro e estou grávida, choramingou a garota. Isso não me diz respeito, você tem pais, vá até eles, a mulher foi inexorável. Você sabe como eles vivem? Kira não estava apenas preocupada com o fato de ter de ir embora agora. Quando tudo isso aconteceu com Sam, ela primeiro pediu uma licença do trabalho e depois até escreveu uma declaração. Ela não sabia que seria assim. Portanto, agora, até que ela dê à luz, ela não tem nem mesmo uma renda. Não me importa quem vive como, saia daqui, retrucou Juliana. Kira percebeu que era inútil discutir. Ela foi para seu quarto e começou a fazer as malas. A garota agora percebia que, com exceção de seus pais, não tinha absolutamente nenhum lugar para ir. Selena tinha acabado de se casar, então por que incomodá-los? Não havia mais amigos íntimos. Ela pegou sua mala e saiu para a rua, já estava frio, a garota estava tremendo. Ela teve que caminhar pela cidade e finalmente chegou à casa onde havia crescido e vivido. O que está fazendo aqui? Ela encontrou sua mãe na porta. A senhora não vai me deixar entrar? Kira olhou para a mulher que deveria ser a mais querida e amada pela garota, mas não para ela. Entre, você tem dinheiro? Ela perguntou. Não, ela balançou a cabeça e foi para a cozinha, onde tudo estava sujo e engordurado, era nojento até mesmo sentar-se. Você tem nojo? Sua mãe estava limpando alguns panos. Por que viver assim? A garota não entendia. Esqueci de lhe perguntar, a anfitriã olhou para os copos, havia algo em um deles, ela o esvaziou imediatamente. Estou indo morar com você, temporariamente, disse a filha em voz baixa. Se você conseguir suportar isso sozinha, deu de ombros para a mãe. Não tenho mais nada para fazer, estou esperando um bebê, ela cobriu a barriga com as mãos. É do Sam? Riu sua mãe. Sim, gritou Kira. Bem, chega dessa bobagem, entre, é a mesma coisa ali, ela apontou para seu antigo quarto. A garota se levantou da cadeira, embora fosse a casa de sua infância, mas ela não podia estar aqui, todos aqueles cheiros a estavam matando. O cômodo onde eles disseram que haviam deixado tudo também estava sujo. Parecia que alguém havia morado aqui por um tempo. Onde está minha cama? Kira viu que em seu lugar havia um berço. Para que você precisava dela, para ser vendida, disse a mulher calmamente. Estou vendo, a garota foi para a cozinha, apesar de ser tarde, ela decidiu fazer uma faxina aqui. Ela despejou água em um balde, não encontrou um pano, não, eles estavam lá, mas não se sabe o que faziam com eles antes. Então Kira pegou sua camiseta velha e começou a lavar primeiro as superfícies com ela e depois o chão. Ela também pegou sua roupa de cama, pois sabia para onde estava indo, então a levou com ela. Ela olhou para fora do quarto, alguém já tinha vindo visitar sua mãe novamente, sua filha fechou a porta e a trancou para que ninguém chegasse perto dela. Um mês depois, Kira ficou sabendo que o assassino do parque havia sido preso. O homem tinha problemas mentais e havia sido internado em uma clínica, mas isso não diminuiu em nada a dor que ainda persistia dentro dela. Você está comendo alguma coisa? Perguntou a mãe à filha. Sim, ela apontou para a xícara que estava ali. E o que, eu me pergunto? A mulher estava muito curiosa pela manhã.
Não é da sua conta, na verdade, a menina estava comprando vários alimentos instantâneos. Ela entendia que a criança precisava de vitaminas e outras coisas, mas o dinheiro era tão pouco que ela estava economizando tudo. Kira, oi, como você está? Selena a chamou. Estou bem, ela mentiu. Vim fazer uma visita, convidou a amiga. Sabe, ainda não tenho tempo, a garota mentiu porque não queria que ninguém sentisse pena dela. Ok, fique à vontade, disse Selena. E então Kira se sentiu mal, não percebeu o que havia acontecido, apenas desmaiou. Quando voltou a si, decidiu chamar uma ambulância, pois não podia perder aquele bebê. Sim, o médico examinou, ela precisa ir com urgência ao hospital, fazer exames de hemoglobina e tirar o inchaço. Concordo, naquele momento a moça pensou, por que ela não havia notado antes, apesar de estar no hospital, mas aqui ele está limpo e alimentado. Isso é bom, a mulher se alegrou, porque poucas pessoas estavam tão felizes por estarem aqui. Amigo, olá, uma vez vi Kira pela janela, Selena. O que está fazendo aqui? Perguntei. Resolvi vir visitá-la, para saber como e o que, e sua sogra, ela me disse que você não mora mais aí, a moça começou a contar. E você já esteve na minha? Minha amiga estava com vergonha deles. Sim, sua mãe me disse que você está aqui, por que não me disse nada, acha que não a ajudaríamos? Selena se perguntava. Por que alguém iria querer os problemas de outra pessoa? Eles estavam conversando pela janela. Ok, eu lhe dei algo para comer, e voltarei mais tarde, e não hesite em ligar, eles disseram adeus. Kira se deitou na cama, sorrindo, pois estava feliz que nem todos ainda estivessem preocupados com ela. Na sala de estar, as meninas viram a garota silenciosa e tentaram não se intrometer com ela sem motivo. É isso aí, minha querida, você está de alta, o médico virá em 10 dias. Bem, Kira não discutiu com ela. A garota bebeu tanta água que, quando chegou à recepção um mês depois, foi internada novamente por causa de um edema. E isso era tudo o que ela precisava. Você vem muito nos visitar, riu a vovó Maria, que era faxineira. Não sei, inchada, Kira não confessou a ela, embora tivessem se encontrado pela última vez e desde então estivessem se dando bem. Nada, deite-se, mas não precisa ir a lugar nenhum se tudo começar de repente, ela era uma mulher muito legal. Oh, meninas, chamem alguém. Kira acordou durante a noite com uma dor aguda na parte inferior do abdômen. Uma das moças que estava deitada com ela no mesmo quarto se levantou e saiu para o corredor. Ela ficou fora por um longo tempo, mas depois voltou para o médico. A mulher de jaleco branco resmungou, ajudou a garota a se levantar e a levou para outro quarto. Kira não conseguia andar normalmente, pois as contrações já estavam fortes. Seja paciente, agora, ela lhe disse. Então lhe colocaram aparelhos, ela apenas manteve o tempo e aguentou. Não consigo, ela fechou os olhos. Aqui vamos nós! Gritou uma enfermeira, e Kira foi levada para outra sala. Ninguém sabia o que o médico de lá estava dizendo, que tinha de ser ouvido, a dor era tão forte que, em algum momento, Kira parou de senti-la. Quem? Ela ouviu o choro de uma criança. Um menino, o médico lhe mostrou o bebê. Stan, ela e Sam haviam conversado sobre o nome de seus filhos, se fosse uma menina, seria Maria, e se fosse um menino, seria Stan. E agora ela não queria desistir do que seu homem favorito queria. Está tudo bem, sussurrou o médico quando terminou. Fico feliz, Kira sorriu alegremente, ainda estava doendo, mas não tanto quanto antes. Em seguida, ela e o filho foram transferidos para a enfermaria, pois precisavam aprender a cuidar do bebê. Selena veio parabenizá-la e não havia mais ninguém. Amiga, eu lhe trouxe tudo para o bebê, disse a garota. Obrigada, Kira lhe agradeceu sinceramente. Agora ela pensava que logo teria de voltar para casa, e lá, em tais condições, como criar uma criança. Mas não havia nada a fazer, ela tinha que arrumar tudo em 5 dias e ir com seu filho para o lugar onde sua avó distraída morava. Filha, parabéns, ela encontrou sua mãe, estranhamente, ela estava sóbria. Obrigada, a filha se perguntava a cada passo.
Ela viu que a cozinha estava limpa, o corredor estava limpo e havia um berço em seu quarto. Bem, você gosta? Perguntou a mulher ao entrar. Sim, o que há de errado com você? Ela não entendia como essas mudanças podiam acontecer em tão pouco tempo. Sua amiga entrou, me repreendeu como se eu fosse uma criança, então resolvi tirar minha cabeça, admitiu a mãe. Estou vendo, Selene, sorriu Kira, que não a deixou aqui também. Vamos, coma, ela trouxe comida, eu já preparei, ela apontou para a cozinha. Agora, vou descer para o stand, já não havia quase nada que a incomodasse aqui. Sua mãe realmente parou de usar, ela passava muito tempo com o neto e a filha. O dinheiro começou a aparecer na casa, a mãe recebia alguns centavos, logo Kira recebeu um subsídio da Previdência Social. Mas eram tão poucos centavos que não eram suficientes para nada. Preciso arrumar um emprego, disse Kira à mãe. Quem a está impedindo? Ela não entendia. E quanto ao Stan? A garota percebeu que, enquanto não o colocasse em uma creche, ela teria de sair o tempo todo. Não saia em tempo integral, a mulher a aconselhou. Kira duvidava que alguém me acolheria dessa forma. Certa vez, uma vizinha veio visitá-los e ficou sentada por um longo tempo, conversando e tomando chá. Por que você ainda está sentada em casa? Ela perguntou a Kira quando estava prestes a sair. O Stan não tem lugar no berçário. Ela baixou os olhos, percebendo que algumas pessoas poderiam usar isso como desculpa. Sua mãe não pode ficar? Emma não entendeu. Ela disse que não, que seria difícil. Kira deu de ombros. Escute, deixe-me falar com ela, e depois você vem comigo. Em um turno, eu trabalho lá como lavadora de pratos, sempre precisam de mãos. A vizinha se entusiasmou. Tente, mas acho que não vai dar certo, disse Kira calmamente. Então Emma foi falar com a mulher. Por que não? Você vai ganhar dinheiro, você vai pagar de volta, disse ela. Como você pode imaginar, estou sozinha com uma criança pequena. A mãe olhou para ela com olhos arregalados. Ela puxou sua própria bolsa. O que fazer, se essa é a situação agora? Emma continuou a persuadi-la. Eu não sei, a mulher exalou. É isso, não sobrou muito. Vamos, agora você, sussurrou a vizinha para Kira enquanto ela ia para casa. Kira colocou o Stan na cama e voltou para a cozinha de sua mãe. Mamãe, por favor, vamos pelo menos tentar, disse ela. Tudo bem, mas se não der certo, voltaremos a ser como éramos antes, ela quase colocou como condição. Ok, eu concordo, ela abraçou e beijou a mulher. No dia seguinte, Kira foi ver Emma, ela lhe perguntou sobre tudo. Em uma semana elas teriam que ir ao local onde a mulher trabalhava. E tenho certeza de que eles me levarão até lá? Duvidou a garota. Eles me levaram, e eu fui também, argumentou Emma. Ok, vou tentar, eu concordo, Kira disse sua última palavra. Ela é uma garota esperta, pelo menos a criança terá tudo, elogiou a vizinha. Todos os documentos estavam prontos, agora era só uma questão de esperar o dia em que embarcariam no trem que os levaria para um lugar distante. Venha cá, Kira chamou seu filho, que tinha apenas 2 anos de idade na época. O menino sorriu e correu para a mãe. Não é uma pena deixar um menino tão pequeno? Perguntou a mãe. E o que fazer, já que não vejo nenhuma outra opção, disse a filha. Tudo bem, vá, olhe, para não se arrepender depois. A mulher ainda estava hesitante com essa ideia. Alguns dias depois, Emma e Kira correram com suas coisas para a estação de trem. Em alguns dias, elas estariam no local de trabalho do vizinho. Ela contou a Kira como e o que a aguardava lá. Vou conseguir, disse ela confiante, desde que consiga uma carona. Tenho certeza de que isso não será um problema, disse Emma. Elas chegaram ao local, foram levadas até lá por um bom tempo e, quando chegaram, descobriram que era uma cidade muito pequena, onde quase só os homens trabalhavam. As mulheres estavam apenas no escritório, eram cozinheiras, lavadoras de louça e algumas outras pessoas que limpavam os quartos e faziam outros trabalhos. Olá, Kira entregou seus documentos ao homem sentado atrás da escrivaninha. Sim, obrigada, Emma, sempre precisamos de uma mãozinha extra. Ela olhou para a moça e sorriu. Então você está me dando uma carona? Ela não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo tão rápido.
Claro, ele sorriu, mas você pode dar conta do recado, porque muitas pessoas saem depois do primeiro turno e nunca mais voltam. Eu posso lidar com isso, ela lhe garantiu. Vamos ver, ele assinou todos os papéis, e agora Emma estava lhe mostrando o local. Até agora não posso dizer nada de ruim, estou gostando de tudo, disse a garota. É isso, não pense em mais nada, aconselhou a vizinha, agora amiga e colega de trabalho. Começaram a trabalhar, sim, não era fácil, mas Kira nunca reclamou, nunca disse uma palavra sequer sobre estar cansada ou algo do gênero. Um mês se passou e elas tiveram que voltar para casa. Você recebeu seu pagamento? Perguntou Emma antes de irem para a estação. Não sei, Kira não tinha olhado. Quando ela tirou o celular do bolso e olhou para a tela, seus olhos se arregalaram um pouco. O que, surpresa? Perguntou sua colega de quarto. Para ser sincera, sim, ela assentiu. Dividir por 2, porque daqui a um mês estaremos em casa, eles já estavam embarcando no trem. Mesmo assim, ainda era bom, Kira começou a planejar o que onde iria gastar, porque havia muitas compras a serem feitas. Quando as mulheres chegaram em casa, receberam boas notícias, Vistan conseguiu um lugar no berçário, o que foi bom. E também finalmente lhe deram uma pensão de sobrevivência, o que significava que haveria mais dinheiro para a família. Como dizem, tudo está bem, Kira Emma se parabenizou. Ela não voltou para casa de mãos vazias hoje. Para o filho, ela comprou coisas, brinquedos e muitos alimentos diferentes, pois queria se sentar à mesa na ocasião em que recebesse o primeiro salário. A mãe correu para o filho, fazia apenas um mês e parecia que ele havia crescido. Olá, meu favorito, ela falou com ele como havia falado com Sam antes. Kira não conseguia olhar seu filho nos olhos, ele era tão parecido com o pai. Eles se arrumaram, não se esquecendo de chamar Emma, que tinha vindo visitá-los à tarde. Havia saladas, costeletas, suco e nada mais na mesa, que temia incomodar a mãe novamente, que não comia nada há um ano. Eles nem sequer falavam sobre isso em casa, para não tentar ninguém. Agora, quando você vai voltar? Perguntou ela à filha. Em um mês, Emma respondeu por ela. Obviamente, isso significava que a avó teria de levar a criança para a creche. Vamos dar um jeito, não vamos? Kira perguntou a Stan. Sim, ele riu e balançou a cabeça. Durante todo o mês, a mãe ficou com o filho, eles cantaram músicas juntos, leram poemas, saíram para passear e fizeram tudo o que faziam. Os dias passaram muito rápido e agora era hora de partir novamente. Bem, o tempo passaria rápido, ela se despediu de seus entes queridos. Eu te amo, ele abraçou o filho pelo pescoço. E eu te amo. Você é a coisa mais preciosa da minha vida, ela tentou não chorar. Ao embarcar no trem, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O trabalho continuava, Emma e Kira iam e vinham, tudo se encaixava. Kira, olá, assim que o chefe que a contratou se aproximou dela. Boa tarde, Robert, ela o cumprimentou. Por que é tão formal? Pode dizer seu nome. Não posso, você é o chefe, ela respondeu. Ok. Você vai se acostumar, ele pegou a mão dela. O que está fazendo? Ele olhou para ela. Kira, eu gosto de você, por que não nos sentamos uma noite? Ele olhou nos olhos dela. Eu nem sei, ela estava envergonhada. Vamos lá, pare de se envergonhar, eu sou solteiro, você é solteira, por que não tentamos? Disse ele, de forma insinuante. Como você sabe que sou solteiro? Ele olhou para onde as garotas estavam trabalhando. Emma deve ter contado a ele, pensou a garota. Quase todo mundo aqui sabe sobre todo mundo, ela seguiu o olhar dele. Ok, vou pensar sobre isso, concordou a garota. Está tudo bem, ela sorriu e soltou a mão dele. Kira não contaria a ninguém sobre a conversa com seu chefe, ela estava digerindo internamente. E se ela dissesse sim e ele apenas se aproveitasse havia 1 milhão de pensamentos em sua cabeça. Alguns dias depois, Robert a abordou novamente com a mesma pergunta. Ok, vamos conversar com você, mas por enquanto fale, ela estava muito envergonhada com isso.
Não vou insistir em mais do que isso. Ele ficou feliz. À noite, ela se aproximou dele, havia vinho e alguns petiscos na mesa, a garota se sentou em frente a ele. Kira, fale-me sobre você. Perguntou Robert. O que há para contar? Ela ficou muito envergonhada, então o homem serviu um líquido âmbar nos copos, ela pensou, então ele a relaxou. Como você vive? Por que é tão bonita e tão solitária? Ele começou a bombardeá-la com perguntas. Meu marido morreu, ela disse, mas não quis entrar em detalhes. Sinto muito, ela percebeu, mas ainda estava doendo. Está tudo bem, ela disse a ele. Então, o que? Você está sozinha agora? Robert queria saber tudo sobre essa mulher, ele estava interessado nela. Por que sozinha? Eu tenho um filho, Stan, ela sorriu ao se lembrar. Estou vendo, ele olhou pela janela, ele gostava dessa mulher, mas não queria criar os filhos de outras pessoas. Então, eles ficaram ali sentados dizendo algo um para o outro, era óbvio que a conversa não estava indo bem. Acho que vou embora, já é tarde, ele se levantou da cadeira. Ele queria pegar a mão dela, mas Kira afastou. Tudo bem, só mais um pouco e devemos ir de qualquer maneira, ela se sentou de volta onde estava antes. Vamos continuar sentados com você assim, não vamos? Ela perguntou. É claro que ela percebeu que o homem era amigável e que poderia ser socializado. Fico feliz com essa resposta, ele se levantou e foi até ela. Kira, embora envergonhada, deixou que ele a abraçasse, mas nada mais. Depois disso, ela foi para seu quarto. Você está começando a ter casos com o chefe? Emma perguntou a ela em seu quarto. Como você soube? Ela não entendia como o boato havia se espalhado tão rápido. O que você está fazendo? Não pode dar um passo aqui, todo mundo sabe de tudo, riu a amiga. Bem, não vou dizer que é um caso, mas nós tivemos um encontro, ela corou. Bem, você é uma vizinha, não perca seu tempo, disse ela. Vamos, Kira acenou para ela. Depois desse encontro, Robert convidou a garota várias vezes, ela aceitou, mas eles se encontravam exclusivamente em seu escritório. Quando ela voltou para casa, ele a inundou com mensagens e ligações. Mamãe, por que não posso ir com você? Perguntou-lhe o pequeno Stan. Sabe, querida, você não pode ir lá com crianças pequenas. Ela não sabia o que dizer ao filho sobre o local onde trabalhava. Mais uma vez, ela deixou o menino sozinho com a mãe, e ela e Emma saíram novamente. Agora Robert não era mais tímido com ninguém, ele conheceu a garota na estação de trem pessoalmente. Olá, eles desceram do trem, já fazia mais de um ano desde o primeiro encontro. Como senti sua falta, disse o homem e abraçou a moça. À noite, eles se encontraram como de costume. O filho fica perguntando por que ele não pode vir aqui, disse Kira a Robert. Essas são as condições, disse ele, e ele mesmo estava feliz com o fato. Sim, é uma pena, Kira balançou a cabeça. Ok, vamos falar sobre outra coisa, ela olhou seriamente para o seu escolhido. Sobre o quê? Ela entendeu, ele estava insinuando uma proposta há muito tempo. Você entendeu, ele colocou uma caixa com um anel sobre a mesa, eu só tenho uma condição. Com que condição? Muitas opções passaram pela minha cabeça. Você deixará seu filho com a mãe dele, disse ele rapidamente. Robert estava suando, ele estava com medo daquelas palavras. De quê? Ela estreitou os olhos, olhando para ele. Você não ouviu, ou não quer ouvir? Ela se afastou de Kira. Do que está falando? Ele é meu filho e eu nunca o abandonarei. Ela se levantou de sua cadeira. Pense nisso, nós teremos nossos próprios filhos, deixe Stan crescer com sua mãe, ela não desistiu de sua ideia. É isso, não vou mais falar sobre isso, ele se dirigiu à porta. Olhe, não se desculpe, ele olhou para ela com astúcia. Ops, o homem não viu que Kira havia chorado. Ela fugiu dele, não queria vê-lo novamente. O que há de errado com você? Emma não conseguia acalmar sua amiga. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Ela gritava e ficava histérica. Acalme-se, sorria e concorde, e fique quieta você mesma, aconselhou a vizinha,
quando Kira lhe contou tudo. Como você pode pensar em uma coisa dessas? A garota continuou a soluçar. Tudo, diga a ela que você vai pensar sobre isso, ou não vai mais trabalhar aqui. A mulher abraçou Kira. Está bem, vou tentar, prometeu a garota. No dia seguinte, ela foi até a casa de Robert. Olá, ela não olhou nos olhos. Você caiu em si? Ele sorriu. Vou pensar sobre sua proposta, Kira prometeu a ele. Tudo bem, ele se aproximou dela. Mas não se precipite, é uma decisão difícil, ele pediu. É tudo por você. Robert percebeu que ela não estava indo a lugar nenhum do trabalho, o que significava que o garoto ficaria em casa por enquanto. Quando Kira e Emma chegaram em casa novamente, ele imediatamente correu para o filho e o abraçou. Mamãe, o que está fazendo? O menino se aconchegou contra ela também. Como eu senti sua falta, ele chorou. Eu te amo, Stan beijou o rosto dela. Eles caminharam juntos até a sala de estar, onde a mamãe começou a arrumar os presentes e o resto das coisas que havia trazido. Kira e seu filho passaram o tempo todo juntos e depois ela teve que sair novamente. Mamãe, por favor, não vá embora. Ela segurou a mão do bebê. Era a primeira vez que Stan chorava. Ela ficou em silêncio com a avó. Querido, você sabe que eu não vou demorar muito, o tempo vai passar rápido e a mamãe vai voltar. Ela se agachou na frente dele. Não! Ela gritou e bateu o pé. É isso aí, Kira, chega, despedidas longas, lágrimas desnecessárias. Ele puxou sua Emma em direção ao trem. Eles observaram a birra da menina e o trem se afastar da plataforma. Kira não entendia o que havia acontecido com Stan. Ele nunca havia se comportado daquela maneira, e agora era como se ele não fosse seu filho. A menina chorou durante todo o trajeto e, na estação, seus olhos estavam fechados e inchados. Querida, o que há de errado? Robert correu até ela. Está tudo bem, ela se aconchegou contra ele, afinal, ela gostava do homem. Eles chegaram ao local onde trabalhavam, mas depois de alguns dias Robert chamou Kira para ir até ele. Olá, como você está? Eles nunca haviam se encontrado durante o dia. Preciso fazer uma viagem de negócios urgente, disse o homem à garota. Por que eu? Kira pensou que não era seu trabalho viajar a negócios. Eu só não quero voar sozinho. Ele se aproximou e a abraçou. Então somos só nós dois? Surpreendeu Kira ainda mais. Não, temos uma equipe de funcionários conosco. Ele mostrou a ela as listas. Talvez Emma devesse levar Emma com ela, para mudar de ares, perguntou a garota. Tudo bem, Robert não se importou. O voo estava marcado para daqui a 3 dias e todos estavam se preparando. Para que você precisa de mim? Emma perguntou enquanto juntava as suas coisas. O que eu vou fazer lá sozinha? Kira percebeu que estaria entre homens. Bem, eu estou sempre ao seu lado. A vizinha não se importou. Eles fizeram as malas. Robert colocou as meninas em seu carro, os outros pegaram o ônibus. Chegaram ao heliporto e já havia um helicóptero esperando por eles. Sem nunca ter voado em uma máquina dessas, Kira parecia hipnotizada. Tudo acontece pela primeira vez. Robert a pegou pela mão e a ajudou a subir algumas escadas. Era estranho de se ver. Kira já havia voado em um avião algumas vezes antes, mas aqui não era assim. Ao redor das bordas da cabine havia assentos ou algo parecido, bancos para as pessoas se sentarem. No meio, havia bolsas e outras bagagens que alguém havia entregado, ou apenas pacotes para vilarejos remotos. É assustador, Kira sussurrou para Robert. Pegue os fones de ouvido, ela os entregou a ele. E daí? A garota não entendeu. Feche os olhos e ouça a música, ele aconselhou. Kira fez o que o homem lhe disse e, quando o motor ligou e eles começaram a decolar, pareceu-lhe que ela estava andando na traseira de um caminhão. Era a mesma maneira como eles haviam viajado para a plantação de batatas da escola. Alguns minutos depois, o helicóptero sacudiu com força. O que foi aquilo? Kira ficou muito assustada. Está tudo bem, isso acontece, disse o homem, mas Kira viu seus caldeirões ficarem brancos enquanto ele se agarrava aos corrimãos. E então o zumbido do motor desapareceu. Era óbvio que a hélice havia parado de girar. Robert!
Foi a última coisa que a garota gritou. E então houve um impacto violento, um incêndio. O homem, apesar de ter uma forma imponente, ele mesmo não percebeu, talvez tenha sido a situação que o afetou, e escorregou pela pequena janela de vigia quebrada. Por trás da fumaça negra, nada podia ser visto, mas Robert não podia deixar Kira aqui, ele a amava, todos estavam em pânico. O copiloto estava gravemente ferido, sua cabeça estava perfurada, mas ele estava consciente. O comandante, por outro lado, não mostrava sinais de vida. Kira! Gritou o homem, Kira, ninguém o respondeu, e então ele a viu. A garota estava deitada sob os assentos, com a cabeça e o rosto cobertos de sangue. Amado tentou levantá-la em seus braços, a ambulância estava correndo em direção a eles, mas era muito difícil alcançá-la. Finalmente o carro chegou, foi muito assustador. Robert também estava machucado, mas tentou ajudar os outros. Ele viu que Kira estava inconsciente, mas respirando, mas Emma e vários outros passageiros estavam mortos. De 15 pessoas, incluindo a tripulação, apenas 5 ainda estavam vivas. Como pode ser? Como pode ser? O homem não conseguia se acalmar, ele estava na ambulância e repetia a mesma coisa. No centro médico para onde foram levados, eles receberam os primeiros socorros, mas precisavam urgentemente ir para o hospital. Descobriu-se que Robert tinha uma clavícula quebrada e não conseguia nem senti-la. Eu vou com ela, disse ele aos médicos enquanto eles colocavam Kira e o resto dos feridos no helicóptero. Bem, ninguém resistiu. Eles voaram para o hospital, onde todos foram colocados em quartos. O homem ficou perto da mulher de quem gostava o tempo todo. Alguns dias se passaram, e Kira ainda não tinha voltado a si. Doutor, o que há de errado com ela? Perguntou o homem. Ela está em coma, teve uma concussão grave, graças a Deus ainda está viva, e espere, ele respondeu. 5 dias se passaram, Robert estava sentado ao lado da cama de Kira e, de repente, ele a viu mexendo os dedos. Amado, o homem reviveu. Ele correu para o corredor para chamar o médico, as pessoas imediatamente se reuniram na sala, Robert foi forçado a sair para o corredor. Havia um tumulto. O que havia acontecido? Robert não podia esperar que algo ficasse claro, ele chorou, depois riu, depois ficou histérico. Finalmente, depois de algumas horas, as coisas se acalmaram. Posso vê-la? Robert olhou para o médico que estava saindo da sala onde Kira estava. Tenha cuidado, ela está sedada agora, o médico colocou o dedo em seus lábios. Ok, eu terei cuidado, ele entrou no quarto. A garota estava deitada na cama, ele olhou para ela. Olá, ela sorriu para ele. Olá, ela se virou ao ouvir a voz. O que você é, querida? Ela não entendeu o homem. Quem é você? Kira olhou para ele como se o estivesse vendo pela primeira vez. Robert, ele se agachou ao lado dela. Eu não sei, ele se virou. O que foi? O que há de errado? Ele correu de volta para o corredor e chamou o médico. Venha comigo, o médico o chamou em seu consultório. Sim, tudo bem, ele voltou se mexendo. Quem é essa mulher para você? Essa foi a primeira coisa que o médico perguntou. Praticamente minha esposa, eu a pedi em casamento pouco antes do voo, disse Robert. Entendo, mas agora você mal sabe, sua noiva tem perda de memória, espero que temporária, ele girou uma caneta nas mãos. Ótimo, assentiu o homem. O que há de tão bom nisso? O médico não o entendeu. Não, eu queria lhe dizer que o entendia. Robert se levantou da cadeira e saiu do consultório. Ele se sentou no sofá do corredor, precisava pensar. Eles não voltariam ao trabalho, ele diria ao chefe que estava tirando licença médica após o acidente, e então iriam para a casa dele na cidade e ficariam lá. Olá, ele encontrou Kira novamente. Eles se cumprimentaram, a garota estava deitada e olhando pela janela. Sim, eu sei, acabei de ir ao médico, ele me disse que você tem perda temporária de memória, Robert começou a contar a ela. Isso não facilitou as coisas, ela se virou para ele. Veja, eu a pedi em casamento e, dessa vez, você e eu voamos para comemorar e o helicóptero caiu, ela inclinou a cabeça para um lado. Não me lembro, ela balançou a cabeça. Bem,
Você se lembrará de tudo, só precisa de um pouco de tempo, eu a apoiarei em tudo. Ele pegou a mão dela como já havia feito tantas vezes antes. E então houve um breve tratamento, após o qual Kira recebeu alta do hospital. Então, vamos para casa? Perguntou Robert. Sim, ela assentiu. Agora a garota era como uma garotinha que acabará de ser apresentada ao mundo ao seu redor. Eles chegaram à casa onde o homem morava. Kira entrou na casa e olhou ao redor. O que você acha? Robert estava interessado em ver que ela não estava entendendo nada. Ele já esteve aqui antes? Perguntou a garota. Não, eu acabei de propor, ele estava praticamente dizendo a verdade. Estou vendo, ela deslizou a mão pela mesa. Acredite em mim, as coisas serão diferentes para nós agora, ele lhe garantiu. Sim, ela não entendia como era possível não se lembrar de nada. Robert foi até a cozinha, preparou um lanche despretensioso, fez chá e foi buscar sua amada. Depois de comerem um pouco, o homem a chamou para uma pequena caminhada. O que vamos fazer agora? Perguntou ela. No dia seguinte, iremos à loja, compraremos um vestido, eu comprarei um terno e depois poderemos ir ao cartório, disse-lhe o homem. E quanto aos amigos, parentes? Kira se perguntou. Você não tem nenhum, e os meus moram longe, de alguma forma nós vamos comemorar com eles mais tarde. Robert estava mentindo agora, por isso ele não a olhou nos olhos. Ok, ela concordou com tudo. Tudo bem, eles caminharam por um tempo e depois voltaram para casa. Robert fez o que ele disse. Agora ele estava sempre perto da garota e tinha medo de deixá-la se afastar um passo sequer dele. Eles compraram tudo o que haviam planejado, o pedido estava arquivado, os ternos estavam esperando sua vez no guarda-roupa. Depois do casamento, seu marido propôs que saíssem de férias. Ele mostrou a Kira como era bonito estar à beira-mar. Kira admirou as fotos e ficou encantada. Depois que a rota foi escolhida, os recém-casados voaram em suas primeiras férias. Quando o avião começou a ganhar altitude, Kira agarrou-se à mão do marido. Estou com medo, disse ela. Pegue os fones de ouvido, disse Robert a ela. Naquele momento, houve uma espécie de déjà vu na mente de Kira, como se isso já tivesse acontecido com ela, 8 meses após o acidente. Você já havia me contado sobre isso antes? Ela olhou para ele com surpresa. Me contou o quê? Ele ficou perplexo. Aquelas palavras, que estávamos voando para algum lugar. Ela se agarrou a qualquer coisa. Você está confuso, acalme-se, é tudo nervosismo. Agora, pela primeira vez, Robert pensou no que aconteceria se ela se lembrasse de tudo. Ela odiaria. Mas não se falou mais em nada relacionado ao passado. Eles voaram tranquilamente, as férias estavam no mais alto nível, Kira gostou de tudo. Eu me sinto tão bem com você, ela abraçou o marido enquanto voavam de volta. Em casa, tudo estava indo bem, entre Robert e Kira havia um entendimento total. Querida, tenho que ir trabalhar, disse-lhe o marido uma vez. Para onde? Ela se perguntou. Aqui, na fábrica local, onde lhe ofereceram um bom emprego. Eu também quero trabalhar, ela perguntou. Ótimo, agora vou conseguir um emprego e depois vou puxar você para cima. Robert se aproximou dela e a abraçou. E nós estaremos juntos em todos os lugares, em casa e no trabalho. Ela colocou os braços em volta do pescoço dele e olhou para ele. Sim, ela acenou com a cabeça. Robert foi trabalhar, Kira ficou em casa, tirou o pó, lavou o chão, preparou almoços e jantares, esperou por seu amante. E ele chegou com flores e presentes. Robert, diga-me, ela era gorda antes? Ela perguntou ao marido. Por que você achava isso? Ele se perguntou. Hoje, enquanto tomava banho, notei que tenho grandes estrias na barriga. Ele levantou a camisa e mostrou a ela. Talvez antes de nos conhecermos, eu não soubesse o que dizer. Por que você estava com tanto medo? Ela olhou nos olhos dele. Está tudo bem, ela sorriu, mas não foi muito natural. Eles estavam juntos há 2 anos. Ok, já superei isso, ela acenou com a mão, pois via que estava envergonhando o marido com aquelas perguntas. Venha cá, ele a puxou para perto de si e a beijou. A vida familiar continuou,
Todos estavam felizes. Robert continuou a trabalhar e Kira ficou em casa. Por que não temos filhos? Ela perguntou a ele um dia. Não sei, eles já haviam conversado sobre isso, mas Robert tentou evitar. Por que não vamos ao hospital para sermos examinados? Perguntou Kira. Se você quiser, podemos fazer isso, concordou o casal. E talvez mudar o clima? Ela insinuou no feriado. Ok, só temos que esperar um pouco, ele contou quanto tempo lhe restava antes do feriado. Eu concordo, ela bateu palmas. Então você pode dar uma olhada nos vouchers, ele indicou. Kira estava tão feliz que parecia que tudo em sua vida era perfeito. Ela era a mulher que amava e amava a si mesma. Ela abriu as viagens oferecidas na internet e começou a pesquisar. À noite, quando Robert chegou em casa, Kira lhe mostrou tudo e ele aprovou. E em poucos dias os vouchers foram comprados. É isso, agora só falta fazer as malas, e tudo. Em uma viagem, eles deitaram na cama à noite. Eu entendo você, ela o beijou. Nos dias seguintes, enquanto o marido estava no trabalho, Kira fez as malas diligentemente. Quando chegou o dia, eles se dirigiram ao aeroporto. Stan, fique longe de sua irmã, gritou a mulher para o filho. Kira se virou bruscamente em direção a eles, olhando para o menino de cerca de 9 anos de idade. Algo passou por sua mente, mas ela não teve tempo de captar o pensamento. Querido, o que há de errado? Seu marido viu Kira ficar pálida. Eu conheço esse nome, aquele que eu chamava de Stan, um amigo, um ex-marido. Quem? Ela olhou para Robert. Eu não sei, ela olhou em volta, seus olhos estavam marejados. Não vamos a lugar nenhum, tenho que descobrir tudo. A garota estava andando pelo aeroporto. Stan, pare com isso, a mulher não se acalmava. Por que está gritando com ela? Perguntou Kira, trêmula. Ele é meu filho, eu posso fazer o que eu quiser, disse ela. Meu filho, disse Kira em voz baixa. Ou vamos embora ou vamos nos atrasar, Robert a agarrou pelo cotovelo. Eu lhe disse que não vamos a lugar algum, eu tenho um filho, e ela olhou para o marido e se agarrou ao peito dele. Eu não sei, ela começou a gaguejar e a se soltar dos braços dele. Robert, diga-me, que tipo de vida ele tinha antes desse acidente? A mulher estava quase chorando. Vamos embora, ela não queria ficar aqui por mais tempo. Eles não conseguiram chamar um táxi por um longo tempo, então Robert ligou para seu amigo para vir buscá-los. Por quanto tempo você vai ficar quieto? Perguntou Kira enquanto esperavam pelo amigo. Sam virá agora, ele nos levará e conversaremos em casa. O homem estava ficando cada vez mais irritado. Sam, é um nome que eu também conheço, ela olhou para ele. E daí, Ana, Catherine, Emma, quantos nomes existem no mundo, você já os viu ou ouviu? Ele não conseguia mais se conter. Emma, e que era viu o carro parar. Y. Robert sentou-se no banco da frente. Por que não Ana, não Catherine, mas Emma? Kira percebeu, como se sua consciência estivesse se limpando. O que você quer que eu lhe diga? Eu não sei de nada. Robert olhou para ela em casa. Eu não entendo. Kira se recostou em sua cadeira. O que não está claro, você veio até nós para trabalhar e ela contou tudo o que o homem sabia sobre ela. E as crianças, tem certeza de que as conhecia? Gritou ela. Stan balançou a cabeça e se virou para a janela. Como você pôde, depois de todos esses anos, onde está meu filho agora? Ele se levantou e começou a bater em suas costas com os punhos. Desculpe-me, eu não queria ter filhos e você não aceitaria tais condições. Ele não se virou. E o que mais? Eu não a esperava, nada de bom. Emma, disse Robert. Quem é ela, minha filha? Kira temia essa resposta. Não, a amiga que veio com você. Ela abriu o armário, pegou o armário de remédios e tirou alguns comprimidos que o homem havia tomado. O que há de errado com ele? As mãos da garota estavam tremendo de nervosismo. Ele morreu naquele acidente em que você perdeu a memória, disse ela. Meu Deus, é por isso que ninguém estava me procurando. Kira cobriu os olhos com as mãos. Aqui,
Robert entregou a ela seu antigo celular com as fotos e tudo mais. Por que você não me deu isso antes? Ela chorou inconsolavelmente. Por medo de perder você, ele disse simplesmente entrou no quarto. Havia um menino nas fotos, seu filho. Kira se lembrou de muitas coisas ao mesmo tempo. A casinha de sua mãe, Sam, como ela havia se sentido mal. Ela olhou para cima e para fora da janela. Preciso ir até lá, disse ela ao homem. Vamos, estou de férias mesmo. Ele parecia resignado com o fato de não ter mais uma esposa. A mulher e o homem entraram no carro e dirigiram até o local onde Kira morava. A viagem demorou um pouco, eles até tiveram que parar para Robert descansar. E então eles dirigiram novamente, Kira se lembrando de mais e mais detalhes de seu passado ao longo do caminho. Uau, tantos anos e uma palavra deixou tão abalada que ela não conseguia superar. O médico havia falado sobre isso, havia revelado informações que Robert também havia ocultado. Que tipo de amor é esse, então, se você tem abusado de mim todo esse tempo e do bebê? Naquele momento, ela se lembrou de que Stan não queria deixá-la ir embora na estação de trem. Você estava infeliz comigo? Robert estava chorando agora, envergonhado por essas lágrimas, mas não conseguia evitar. Eu não quero falar sobre isso, admitiu Kira. Finalmente, eles chegaram à casa onde a mãe da garota morava, e ela o reconheceu imediatamente. E quando ela entrou, o cheiro que nunca tinha vindo dali antes. Mamãe! Gritou ela. Peço perdão, uma mulher desgrenhada e bêbada saiu para o corredor e começou a se cruzar. Não se preocupe, sou eu, a filha dela apareceu. Como pode ser? Ela estava falando como uma louca. Onde está Stan? Onde está meu bebê? Kira gritava histericamente. Desculpe-me, sua mãe olhou para ela. O quê? Ela parou. Ele se foi, ela olhou para ela com olhos vazios que não continham nada, nem piedade nem medo. Mãe, o que você está dizendo? Ele não está aqui, onde ele está? Kira sentiu que estava prestes a perder a cabeça. Quando Emma foi trazida para cá, ninguém sabia onde você estava ou poderia lhe dizer. Fizeram uma consulta no trabalho, disseram que ela tinha voado, que tinha sofrido um acidente, ninguém sabia o que tinha acontecido depois disso. Decidi que o orfanato seria melhor, minha mãe se serviu de uma bebida. O que você acha? A garota se sentou em uma cadeira, imaginando o que seu filho teria de passar. Sim, a culpa foi minha, a mulher não olhou para ela. Endereço? Kira estendeu a mão. Eu não sei, a mãe, ela pegou outra pilha. Pare com isso. Ela tirou o documento das mãos da mulher. Eu levei para a Previdência Social, disse que a mãe dele tinha morrido, mas não posso, escrevi uma recusa, admitiu a mulher. Como ela morreu? Não havia documentos comprobatórios. A filha não parava de chorar. Ela saiu correndo de casa, entrou no carro. Bem, o que está acontecendo? O homem a encarou. Vamos lá, ele lhe deu o endereço dos assistentes sociais. Ela entrou no escritório dos assistentes sociais e mostrou seus documentos. Onde eles deram meu filho? Ela começou a ficar histérica. Mulher, acalme-se, murmurou um deles. Como posso me acalmar se não vejo meu filho há tantos anos? Ela tomou um gole da água que lhe deram em um copo. E onde você esteve? Eles se perguntaram. Sofri um grave acidente, perdi minha memória. Kira chorou novamente. Aqui está o endereço, vá em frente, espero que tudo corra bem. Quando souber de alguma coisa, não se esqueça de entrar em contato conosco, pediram os assistentes sociais. Ok, obrigada. Kira percebeu, não foi culpa dela, por que gritar com eles? Ela se sentou de volta no carro e entregou o papel com o endereço ao marido. Tem certeza? Ele olhou para a esposa. Ainda está perguntando? Ela olhou para ele com tanta intensidade que até se arrepiou. Eles estavam a caminho do local onde seu filho deveria estar. Olá, ela entrou na instituição, onde, a princípio, não queriam deixá-la entrar, mas Robert havia providenciado. O que você quer? O diretor viu a mulher invadir o prédio. Onde está meu filho? Ela disse o nome do menino. Sim, nós tínhamos um,
mas ele se comportava de forma abominável e o mandamos para outra instituição. O homem sentiu pena da mulher por algum motivo. Ele não sabia o que havia acontecido com ele ou onde havia estado todos esses anos, mas parecia infeliz. Nunca o encontrarei, ele se abaixou. Aqui, ele lhe entregou um cartão de visita com um número de telefone. O que é isso? Ela não entendeu. Ligue, é o diretor, o homem a aconselhou. Obrigada, ela se virou, pegou o telefone e discou o número. Kira falou por alguns segundos, depois se virou para o homem com quem acabara de falar e começou a chorar. O quê? Ele estava disposto a ajudá-la, embora ela nem soubesse o nome dele. Ele fugiu, disse ela sem esperança, há muito tempo. Nós também, quer que eu a ajude? O diretor gostou dela. Sim, você encontrou Stan depois que ele fugiu? Ela não sabia onde encontrar uma pista. Sim, no mercado local, com os mendigos, mas isso foi há alguns anos, lembrou o homem. Kira, ela se apresentou porque percebeu que eles não se conheciam. Archie assentiu com a cabeça. Nós fomos a esse mercado, eu sei onde fica. Ele correu em direção à saída, obrigado. Robert esperou, agora mais do que nunca ele queria ajudar a esposa. Ela entrou no carro e deu outro endereço. Bem, ela ligou o carro. Eles chegaram e viram que havia muitos garotos andando pelo mercado, era óbvio que eles não eram da família. Kira saiu correndo do carro e imediatamente correu em direção a eles. Stan, ela gritou enquanto corria em direção a eles. Tia, o que você quer? Um deles se aproximou dela. Estou procurando meu filho, o nome dele é Stan, disse ele, enquanto olhava para os outros. Não há nenhum Stan aqui, ela olhou de volta para os amigos. Se você me der dinheiro, eu lhe direi onde está seu filho, disse outro garoto. Claro, agora, ele voltou para o carro. O que eles estão lhe dizendo? Robert estava curioso. Amado, por favor, me dê dinheiro, eles prometeram me dizer onde está meu filho, ela pediu ao marido. Você está louco, eles venderiam a mãe dele por dinheiro, eles não sabem de nada, ele não queria desperdiçar. Eu disse, e me dê o dinheiro. Gritou ela. Tudo bem, mas, você verá o que vai ser, ela tirou da carteira um bilhete. Obrigado, ele não deu mais ouvidos à esposa. Ela se virou para os meninos que já haviam se juntado em um grupo e estavam esperando por ela. O que está acontecendo? O que estava pedindo dinheiro olhou para ela. Ela lhe deu o dinheiro. Já, você não dá o suficiente para o seu filho, ela torceu a mão dele. Eu não tenho mais, ela mentiu, não queria voltar para o marido. Vá em frente, conte a ele o que você sabe, o outro o cutucou no ombro. A tia dele o levou embora, provavelmente há 3 dias, disse ela. Tia? Que tia? Kira percebeu que sua busca poderia terminar ali. Acho que ela mora naquela casa ali, o garoto apontou na direção. Kira se virou, com lágrimas nos olhos, ver a casa em que ela havia morado. A casa da qual sua sogra expulsou após a morte de seu filho, mesmo estando grávida. Juliane, ela tem contatos, é o neto dela, deixe ajudar, e ela provavelmente conhece todos na casa. Kira se dirigiu para a entrada da casa de sua ex-sogra. Ela chegou à entrada, abriu a porta, não queria encontrar aquela mulher novamente, mas, pelo bem de seu filho, estava disposta a fazer muito. Kira, aonde você está indo? Ela ouviu a voz de seu marido antes que as portas se fechassem. A lugar nenhum, disse ela para o vazio zumbido da entrada. Ela foi até o andar em que ela e Sam tinham ido tantas vezes, com tantas lembranças voltando ao mesmo tempo. Ela bateu na porta, ninguém abriu por um longo tempo, mas então ela ouviu passos. Quem é? Disse uma voz de mulher. Juliane, é a Kira, respondeu ela. O que você quer aqui? Ele a encarou quando ela abriu as portas. Veja, meu filho, seu neto, e ela começou a murmurar, e naquele momento viu um garoto atrás dela, muito magro, mas com aqueles olhos ela não o teria confundido mesmo que não o visse há 100 anos. Stan, a proprietária, virou-se para ele. Filho, Kira se sentou. Filho? Juliane a encarou. Posso entrar? Perguntou Kira.
A ex-sogra não queria que a ex-sogra falasse sobre eles na casa novamente. Obrigada, a garota não conseguia acreditar que o havia encontrado. Onde você esteve por tanto tempo que o menino foi dado ao orfanato? Ele diz que você morreu. Começou a mulher com uma voz severa e ríspida. Então ela viu que o menino estava olhando para ela. Venha cá, ela estendeu as mãos. Mamãe? Disse ele, incerto. Sim, sou eu, ele puxou Stan em sua direção. A vovó disse que você morreu, ele chorou, agora não tinha mais vergonha de suas lágrimas. Era parcialmente verdade, ela não conseguia falar baixinho, as lágrimas a sufocavam. Kira, pare de andar de um lado para o outro, vamos para a cozinha, eu vou fazer um chá, Juliane os chamou. Achei que você não me deixaria na porta, ela se levantou, mas não soltou a mão do filho. O que aconteceu com você? Ela perguntou enquanto eles ainda estavam no corredor. Sofri um acidente terrível, caímos em um helicóptero, disse Kira, sem tirar os olhos do filho. Então você não morreu, continuou a mulher. Sim, mas ele perdeu a memória, e agora eu me lembro de tudo, a ex-nora não entrou em detalhes. E sua mãe, ela é completamente louca? A anfitriã serviu chá em xícaras. Ela queria o melhor, eles não tinham dinheiro para nada, e você não nos acolheu. Kira baixou os olhos, estava com vergonha de falar sobre isso. Desculpe, Juliane congelou no lugar. Por que isso aconteceu? A garota não a entendia. Por tudo, por meu filho, por meu neto, por mim mesma, se não fosse por minha raiva naquela época, tudo isso não teria acontecido, uma lágrima desceu por sua bochecha. É tudo passado, vamos esquecer como um sonho terrível. Kira se voltou para o filho. Como ele se parecia com o pai. Eles estavam sentados na cozinha, tomando chá e conversando sobre como os milagres acontecem. Stan teve que buscar sua avó, não qualquer um. E ela não o afastou, ela o trouxe para casa, o alimentou e o embebedou. Vamos, mamãe estendeu a mão para o filho. Para onde? Ela olhou para Juliane. Temos que pegar seus documentos, disse Kira. Você não pode fazer isso tão facilmente agora, você precisa provar que tem um bom lugar para morar, um emprego, que você estava realmente fora de si, a mulher começou a listar. Sou casada, embora não trabalhe, mas meu marido tem um negócio, temos um bom apartamento e posso tirar licença médica do hospital, respondeu Kira. Que bom, a proprietária deixou o apartamento com eles. Robert estava esperando no carro no pátio. Olá, ele saiu da cabine. Olá, cumprimentou o cara. Somos amigos? Ele estendeu a mão. Sim, o rapaz olhou para a mãe. Conheça Robert, este é Robert, meu marido, e este é Stan, meu filho, Kira falou. Juliane se apresentou, a antiga sogra da garota. O homem percebeu que não era nada demais quando se tinha filhos. Kira, quando tudo estiver resolvido, venha, a mulher pediu. Tudo bem, ela olhou para o marido, para saber como ele se sentiria com tudo isso. Todos foram juntos para a instituição para onde Kira havia telefonado esta manhã. Eles disseram que poderiam dar alta ao garoto, mas precisavam checar tudo. Querido, você se importaria se Stan e eu fossemos com você? Kiera perguntou a Robert. Pensei que depois de tudo isso, você me deixaria. Ele abraçou e depois, com outro braço, abraçou Stan também. E daí? Ela esperou pela resposta dele, já que ele havia dito que não queria ter filhos. É claro que ela quase chorou. Precisando passar alguns dias na cidade, Kiera discou o número de Juliane. Não poderíamos ficar em sua casa? Ela perguntou, não porque não tivesse dinheiro para alugar um lugar, mas porque queria que a avó e o neto se conhecessem. Por que você pergunta? É claro, ela ficou feliz. A mulher havia passado mais de uma década sozinha e havia se dado conta de tudo nesse período. Eles estavam de volta àquele apartamento, e agora Robert também estava aqui. À noite, quando a família se reunia à mesa, eles conversavam. Diga-me, por que me disseram no orfanato que você era um menino muito mau? Kira apontou o dedo para Stan. Porque ele não queria morar lá, não acreditava que você estava morta, fugia constantemente para encontrá-la, baixava os olhos, achava que estava prestes a ser repreendido.
Não tenha medo, está tudo bem, Kira sorriu. Robert permaneceu em silêncio. Eles fizeram toda a papelada, checaram-nos, tudo parecia bem. Enquanto tudo isso acontecia, a família estava hospedada na casa de Juliane. Por que não está comendo? Perguntou-lhe a ex-sogra certa manhã. Não quero, estou com náuseas, disse Kira, e naquele momento elas se encararam. Você não acha isso? A mulher sorriu. Não pode ser, já faz tantos anos. Kira saiu para o corredor, ela sempre carregava testes em sua bolsa, mesmo com um pequeno atraso ela verificava se estava grávida. Então agora ela tirou uma tira e foi para o banheiro. E aí? Juliane estava esperando por ela na cozinha. Sim, disse Kira em um sussurro. Isso significa que logo terei 2 netos. A mulher começou a dançar. Nossa, como você mudou, riu a garota. Isso é inerente a um homem. Juliane não conseguiu se conter. Naquele momento, a porta se fechou e Robert e Stan voltaram da rua. Primeiro eles foram ao banheiro, lavaram as mãos e depois foram para a cozinha. Bem, família, temos que ir para casa, minhas férias vão acabar logo, disse Robert. Claro, especialmente porque temos muito o que fazer agora, disse Kira e deu uma piscadela para a dona da casa. O que mais há para fazer que eu não saiba? Ela olhou para as 2 mulheres que obviamente estavam escondendo algo dela. Iuk, 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 iuk. Para não dar azar, Kira tirou de trás das costas um teste com 2 listras vermelhas. O que é isso? Robert pareceu surpreso. Você vê essas listras literalmente todo mês, sua esposa riu. Sim, mas elas sempre têm uma listra, disse o homem. E agora são 2, Juliane não aguentava mais. Isso significa, e ela se aproximou de Kira e a abraçou. Significa que nem eu vou me separar de você, nem você de mim agora, ela o beijou também. Juliane, eu não sei quando poderemos ir vê-la agora, então, se você não se importar, nós a esperaremos em nossa casa. Robert virou-se para ela. Ok, com certeza irei. E se me deixarem, vou me retirar para tomar conta do bebê. Ele olhou para Kira, ele temia que nunca tivesse perdoado. Veremos, a garota não queria fazer previsões sobre o futuro. Robert olhou pelo espelho retrovisor para a esposa e o filho, e não entendeu o que ele costumava ver de tão ruim nas crianças. Você pode me ajudar com a mamãe? Perguntou Kira. O que exatamente? Ele estava disposto a fazer qualquer coisa, apenas para garantir que ela estivesse sempre sorrindo. Temos que buscá-la, ela virá conosco, pensou Kira. Depois que ela partisse, sua mãe estaria ainda mais enterrada. Foi assim que aconteceu. Filha, me desculpe, a culpa é minha. A mulher se arrastou até ela de joelhos. Mamãe, prepare-se, estamos indo buscá-la, você vem conosco. Kira abraçou, e nesse momento sua avó olhou por cima do ombro para o neto e chorou. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.